Boa noite, gente. Tudo bom? Que bom ter vocês aqui. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Todo mundo junto, muito bom. Que bom, gente, ter vocês aqui, viu? Muito legal. Mais uma semana, né? Mais uma semana que passou assim, ó, a voada, né? Enzo, Traste, boa noite, gente, boa noite. Pegando água de vocês, a Marinilza dando boa noite a todos. Lembrando, água individual, tá? Cada um tem a sua garrafinha, o seu copinho. Individual, cada um vai receber o seu remedinho espiritual que precisa, de acordo com a necessidade de cada um, tá? Então não misturem as águas, não. Deixa sempre separadinho. Boa noite para quem tá chegando agora. Muito feliz da gente estar aqui, reunidos para falar de Jesus, para falar de Deus, para falar de amor, para falar só de coisas que a gente precisa aprender, como a gente sempre fala, né? Não é só estar na igreja, não é só estar no centro espírita, qualquer casa religiosa, é praticar, né? É praticar, é estar vivendo o Evangelho, é estar vivendo Jesus dentro de nós, né? É por isso que a gente está aqui, sempre reunidos, né? Toda segunda-feira, firme e forte, com disciplina, sabendo que a gente tem o amparo de uma equipe espiritual que sabe que a gente tá levando muito a sério isso tudo, né? Que a gente tá entendendo devagarzinho, mas a gente tá entendendo o porquê da gente estar aqui na Terra, né? O porquê da gente estar aqui e da gente ter a certeza que a gente não é daqui. A gente está aqui na Terra, mas a gente não é da Terra, né? A gente está ser humano, mas a gente não é ser humano, né? Nós somos espíritos. Então, vamos lá, gente. Eu vou ler, hoje eu vou iniciar o nosso Evangelho lendo uma mensagem do Gotas de Esperança. E aí eu sei que hoje a mensagem vai ser uma mensagem de número par, porque na semana passada a gente leu uma outra mensagem e na segunda-feira anterior à passada foi mensagem ímpar. Né? Se eu estiver errada, me corrige, mas hoje é número par. Eu sei que o Fernando sempre me corrige, né? Então é isso, quem tá entrando agora, muito bem-vindo, boa noite. Lembrando, vai pegando água de vocês, cada um da família. Pode pegar do seu cachorro, do seu cachorrinho, do seu gato, viu? Pro seu pet, pode pegar. Pode não, deve pegar, tá? Então, eu vou abrir a mensagem aleatória, tá? Aleatoriamente, vamos ver o que a espiritualidade está reservando pra gente, tá bom? Número 40. Gente, se o som estiver muito alto, me avisa, tá? Me avisa que eu diminuo o volume, tá bom? Então vamos lá. Olha que mensagem linda, gente.
como sempre, né? Mas tem umas que a gente fala, meu Deus, é pra mim realmente. Não espere sofrimentos. Pense sobretudo na sua libertação. Volte-se para o amor. Cultive o otimismo. Livre-se de qualquer sofrimento, aceitando as situações em que se encontrar. Se não aceitá-las, a dor surge em seu peito. A sua aceitação também representa lutar. Mas não é preocupação, aflição. Esta é a diferença. Lidar com os problemas sem sofrer. Entender que temos as condições para vencê-los. O que a gente acabou de falar agora, gente? Que a gente está aqui aprendendo toda segunda-feira. Aprendendo a colocar Jesus na frente. Entender que temos as condições para vencê-los. Compreender que tudo vem para o nosso bem. Compreender que tudo vem para o nosso bem é a melhor maneira de evitar sofrimentos. A gente já falou que, como ele começa aqui a mensagem, não espere sofrimentos, pense sobretudo na sua libertação. O objetivo da reencarnação, o que a maioria das pessoas fala, né? A gente reencarna para sofrer, não necessariamente. Né? A gente não pode esquecer que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, à medida que eu vou evoluindo, que eu vou progredindo, eu vou diminuindo os meus débitos, eu sofro menos. Não é que eu não vou ter nunca sofrimento reencarnando aqui na Terra, né? Vou ter sim. Mas como ele fala, eu vou encarar o sofrimento de uma outra forma. Eu vou conseguir transpor esse sofrimento de uma forma mais leve e mais rápida. Eu não vou me demorar. E o mais importante, à medida que eu trabalho com o otimismo, com o amor, que a gente vai falar inclusive hoje, né, no nosso evangelho, à medida que eu vou me depurando, aumentando as minhas virtudes, eu vou diminuir os meus sofrimentos aqui na Terra. E aí eu vou reencarnando cada vez melhor, eu vou reencarnando cada vez mais preparada. E como a gente fala, né? Somos herdeiros de nós mesmos, eu vou reencarnando cada vez com menos débitos, com menos expiações, né? A gente só vai ter as provas, que as provas fazem a gente evoluir. Mas os sofrimentos eu vou deixando para trás, né? Então, é o que ele fala aqui, e a gente entender, como a gente tem feito toda segunda-feira nos nossos estudos, né? Que o sofrimento, ele vem para deixar a gente mais forte. O sofrimento vem para fazer a gente evoluir. Por isso que a gente não pode
se revoltar. A gente não pode querer culpar alguém. É a gente entender no dia a dia que aquele sofrimento que veio para mim é porque em algum momento da minha existência eu criei. E o universo está mandando para mim de volta. Então a culpa não é do outro, de Deus. Eu criei esse problema, eu criei esse sofrimento para mim, seja ele qual for. Né? E é isso, a gente não tá aqui para sofrer. Então vamos entrar no nosso evangelho fazendo a nossa prece. No momento de se acalmar, respirar, entender tudo o que está acontecendo. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a espiritualidade que se encontra aqui com a gente, nossos irmãozinhos desencarnados, prontos para aprender junto com a gente, para evoluir junto com a gente, para ajudar a gente nesse estudo. E antes de mais nada, agradecer a Jesus que se encontra à frente dos nossos estudos. Estamos aqui, Senhor, amado Mestre, porque te amamos, porque queremos o seu alimento nas nossas vidas. Esse momento de aprendizado, esse momento de evolução, esse momento de luz que a gente recebe, que o nosso lar recebe, esse momento de cura, esse momento de tratamento. Pensa naquela pessoa agora que você quer irradiar essa luz para que ela seja curada daquilo que ela precisa ser curada. Irradia essa luz para ela. Sentindo esse amor envolvendo cada um de nós, através dos nossos anjos, dos nossos mentores, que participam fielmente dos nossos evangelhos junto com a gente. E agradecemos toda a espiritualidade que veio trazer a paz, a harmonia, o equilíbrio espiritual para o nosso lar, que vai promover todas as curas possíveis, físicas, mentais e espirituais, que vai fluidificar as nossas águas, que vai realizar os passes. E a gente inicia mais um evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite para quem está chegando agora. Sejam muito bem-vindos. Então eu vou entrar, gente, nós vamos finalizar o nosso evangelho, o nosso capítulo 23, moral estranha, com o item não vim trazer a paz, mas a divisão. Esse item, gente, ele é meio longo, sabe? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler algumas partes, eu vou pular. Se você tiver com o evangelho aí, eu vou avisar, tá? Mas tudo bem, não vai perder a essência da mensagem.
porque ele é bem compridinho, tá bom? Então a gente vai finalizar a moral estranha, capítulo 23. Que a gente já entendeu bem, né? O porquê da moral estranha. Então Jesus fala, não vim trazer a paz, mas a divisão. Então eu vou ler 2 passagens da Bíblia. A primeira que está em Mateus. Jesus fala, não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem do seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os da sua casa. Uau! Isso está lá em Mateus. Eu vim para lançar o fogo sobre a terra. E que desejo, senão que ele se acenda? Eu devo ser batizado com um batismo, e quanto me sinto apressado que se cumpra. A gente vai entender isso aqui depois. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não. Eu vos asseguro, mas ao contrário, a divisão. Porque de hoje em diante se encontram 5 pessoas numa casa. Desculpa. Porque de hoje em diante, ele dá o exemplo, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas umas contra as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai. A mãe com a filha e a filha com a mãe. A sogra com a nora e a nora com a sogra. Isso está em Lucas. E isso ele falou, gente, Jesus há 2000 anos. Alguma surpresa? Alguma novidade? Aí vem Kardec e dá a explicação. Foi Jesus a olha só, Jesus, a personificação da doçura e da bondade. Ele que não cessou de pregar o amor ao próximo, que quem pôde dizer, eu não vim trazer a paz. Jesus falou isso. Mas a espada. Eu vim separar o filho do pai, o esposo da esposa. Eu vim lançar o fogo sobre a terra. E tenho pressa que ele se acenda. Essas palavras não estão em contradição flagrante com o seu ensino, né? Não combina com o que Jesus ensina pra gente. Não há blasfêmia em lhe atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou e elas testemunham a sua alta sabedoria. Somente a forma um pouco equívoca, lembra que a forma a gente aprendeu, são as palavras, né? E o fundo, que é o verdadeiro, que é o que conta, é a mensagem. Então ele fala aqui, somente a forma um pouco equívoca não exprime exatamente o seu pensamento, o que fez com que se desprezasse seu sentido verdadeiro. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar a sua missão toda pacífica numa missão de perturbações e de discórdias, consequência absurda que o bom senso faz afastar, porque Jesus não poderia se contradizer. Aí Kardec dá o exemplo, pede pra gente lá no capítulo 14, no item 6,
onde Jesus, no item honrai o vosso pai e vossa mãe, que Jesus fala numa passagem dele, né? Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? No momento que ele estava na casa dele pregando, e daí a família dele chega, né? A mãe e os irmãos, e Jesus fala, as pessoas falam para ele, né? Sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Jesus fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Vocês são meus irmãos, né? Que a gente sabe que os irmãos de Jesus, muitos não concordavam com ele, com a moral estranha de Jesus, achavam que ele era um louco, né? E aquelas pessoas que não eram consanguíneos, parentes consanguíneos dele, que estavam lá ouvindo, seguindo ele, aprendendo com ele. Então, quem são meus irmãos? Aí vem o item 12, que eu vou pular. E aí eu vou para o item 13. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solapava, quer dizer, que escondia. A doutrina de Jesus escondia pelas bases os abusos nos quais viviam os fariseus, os escribas, os sacerdotes do seu tempo. Quer dizer, aqueles que se diziam religiosos, mas eram materialistas, né? Assim o fizeram morrer, crendo, eles acreditavam, né, fazendo Jesus morrer, matar a ideia, matando o homem. Mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira. Você pode matar a pessoa, mas se a ideia for verdadeira, ela não morre, muito pelo contrário. Cresceu porque estava nos desígnios de Deus e saída de um obscuro burgo da Judéia, quer dizer, de uma pequena cidade, foi plantar a sua bandeira na própria capital do mundo pagão, né, de um mundo ateu, em frente dos seus inimigos mais obstinados, daqueles que tinham maior interesse em a combater, porque ela derrubava as crenças seculares, que muitos tinham bem mais por interesse do que por convicção. Os fariseus, os escribas, né? Eles seguiam a religião por interesse, não por convicção. E o que Jesus trouxe era convicção. Aí, as lutas mais terríveis esperavam os seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis. Quantas pessoas morreram? Mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque se sobrepunha como verdadeira sobre as suas predecessoras. Quer dizer, quantos cristãos foram mortos? De que adiantou? Nada. A doutrina do Cristo cresceu mais ainda, se espalhou mais ainda. E aí eu vou pular uma parte do 14, do item 14, onde ele fala que o cristianismo ele chegou quando o paganismo já estava no final, não estava no topo, né? O paganismo já estava no final. Foi quando Jesus trouxe o cristianismo, né? Aí ele fala, Sócrates, ele faz uma pergunta, Sócrates não tinha também emitido uma doutrina análoga até certo ponto a do Cristo? Lembrando que Sócrates viveu acho que 400 anos antes do Cristo.
E a doutrina, a teoria de Sócrates, ele falava da imortalidade da alma, né? Ele falava que era muito melhor, muito mais importante as virtudes do que o dinheiro. Então, se assemelhava com as ideias do Cristo. Aí ele pergunta, por que então que não prevaleceu nessa época lá de Sócrates, né? Entre um dos povos mais inteligentes da Terra. A gente sabe que nem sempre a inteligência, né, anda junto com a moral. A gente sabe disso até hoje. Aí ele fala, é que o tempo não havia chegado. Ele semeou em terra não trabalhada. O paganismo, olha, Kardec coloca, o paganismo não estava ainda gasto. Então, quando Sócrates veio trazer a teoria dele, o paganismo estava em alta, estava muito forte. Não era o tempo certo, não era o tempo correto. O Cristo recebeu a sua missão providencial no tempo próprio. Então, não é muito interessante, gente, a gente saber que Cristo veio na hora certa? Todos os homens do seu tempo, do tempo de Jesus, não estavam tanto quanto era preciso à altura das ideias cristãs, mas havia uma aptidão mais geral para as assimilar, porque se começava, olha que interessante, porque já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares, quer dizer, as crenças comuns, deixam na alma. Então as pessoas já estavam mais cansadas de sofrer, já sentiam aquele vazio, precisavam de algo a mais. Foi aí que chegou Jesus. Sócrates e Platão tinham aberto o caminho e predisposto os espíritos. Aí Kardec fala pra gente lá no parágrafo 4, na introdução, sobre Sócrates e Platão, tá? Que foram precursores da ideia cristã e do espiritismo. Então, quem se interessar, vai lá para ler com mais calma, tá? Mas isso é muito interessante. Sócrates e Platão foram precursores da ideia cristã e do espiritismo. Por isso que a gente fala, né, gente, o espiritismo, ele não é novo, né? Ele só foi trazido, como fala? Organizado por Allan Kardec. Mas é lá atrás, né? Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam sobre a interpretação das palavras do Mestre, a maior parte veladas sob alegoria e figura. Como a gente sabe que Jesus falava muito por parábolas, né? Daí nascerem, desde o início, as seitas numerosas que pretendiam todas terem a verdade exclusiva e que 18 séculos não puderam pôr de acordo. Então, desde que Jesus veio, né, trouxe a doutrina dele, se demorou 18 séculos, vieram seitas, várias seitas, religiões, querendo cada uma dizer a sua verdade, impor a sua verdade. Esquecendo o mais importante dos divinos preceitos. Olha que interessante, gente. Aquele do qual Jesus havia feito a pedra angular do seu edifício, quer dizer, a base mais forte e única.
e a condição expressa de salvação. Qual é? A caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Essas seitas trocavam anátemas, quer dizer, se trocavam maldições e se lançavam umas sobre as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, abafando-as no sangue, na tortura e nas chamas das fogueiras. Hoje é diferente, né? Não existe essa parte, mas ainda existe. Os cristãos vencedores do paganismo, de perseguidos se fizeram perseguidores. Foi com o ferro e o fogo que plantaram a cruz do Cordeiro, sem mácula, nos dois mundos. É um fato constatado que as guerras religiosas foram as mais cruéis e fizeram mais vítimas do que as guerras políticas, e que em nenhuma se cometeram mais atos de atrocidade e de barbárie. A culpa foi da doutrina do Cristo? Não, certamente, porque ela condena formalmente toda violência. Ele disse alguma vez a seus discípulos: ide matar, ide massacrar, queimar aqueles que não creem como vós? Não, porque lhes disse ao contrário: todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. E lhes disse ainda: quem matar pela espada, perecerá pela espada. A responsabilidade não é então da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram falsamente e dela fizeram um instrumento para servir às suas paixões. Daqueles que ignoram estas palavras: meu reino não é deste mundo. Ninguém entendeu isso. Meu reino não é deste mundo. Né? Jesus falou: eu não sou rei. Quando perguntaram para ele: eu não sou rei, porque meu reino não é desse mundo. Jesus, em sua profunda sabedoria, previa o que deveria ocorrer, mas essas coisas eram inevitáveis, porque se prendiam à inferioridade da natureza humana, que não podia se transformar de repente. Jesus sabia naquela época, há 2000 anos, o quanto demoraria para a gente entender aquelas palavras e o quanto a gente iria sofrer. Seria preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força. Como ele fala, não é do dia para a noite que as pessoas iriam entender, iriam deixar tudo aquilo que foi construído, né? De coisa ruim, de comportamentos duros, que está incrustado, né, na humanidade. Ele sabia o quanto a gente sofreria. Porque apesar de todo o mal cometido em seu nome, saiu dela puro. Ele foi xingado,
ele foi maltratado, até o último dia encarnado ele saiu puro. Jamais foi posto em causa. Estamos indo para o final. A censura sempre recaiu sobre aqueles que dele abusaram. A cada ato de intolerância, sempre ele disse: se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado, isso não teria ocorrido. Quando Jesus disse: não creiais que eu vim trazer a paz, mas a divisão, o pensamento dele era: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela conduzirá a lutas sangrentas, das quais meu nome será o pretexto, porque os homens não me terão compreendido ou não terão querido me compreender. Os irmãos, separados por suas crenças, tirarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiveram a mesma fé. Aí a gente lembra, só um parênteses, até hoje, né, gente? Aquelas regiões que lutam, que se matam em nome de Deus. Eu vim lançar o fogo sobre a terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, como se coloca fogo num campo para nele destruir as más ervas. E tenho pressa que ele se acenda, para que a depuração seja mais rápida, porque desse conflito a verdade sairá triunfante. Pela guerra sucederá a paz. Ao ódio dos partidos, a fraternidade universal. Pelas trevas do fanatismo, teremos a luz da fé esclarecida. Então vai do ódio ao amor. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade que virá restabelecer todas as coisas. Quer dizer, em fazendo conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender e, por fim, a luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Somos nós. Cansados, enfim, de um combate sem resultado, que não arrasta atrás de si, senão a desolação, e leva a perturbação até ao seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses, para este mundo e para o outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Todos então virão se abrigar sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas sobre a terra, segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. Só 2 itens rapidinhos para a gente terminar agora. Quem é o Consolador, gente, prometido por Jesus? O Espiritismo. O Espiritismo vem realizar no tempo certo as promessas do Cristo. Entretanto, não o pôde fazer sem destruir os abusos. Como Jesus encontra sobre seus passos
o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que batidos em suas últimas trincheiras, tentam lhe barrar o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Por isso, lhe é preciso também combater. Mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas passou. As que se têm a suportar são todas as nossas perseguições agora, né, gente? São todas morais. E o seu fim se aproxima. As primeiras duraram séculos. Estas durarão apenas alguns anos. Olha que lindo. Essas guerras morais durarão apenas alguns anos. Porque a luz, em lugar de partir, a luz, ao invés de partir de um só foco, jorra sobre todos os pontos do globo e abrirá mais cedo os olhos dos cegos. O Espiritismo já está em todo o mundo, em todo o planeta, inclusive pela internet, por essa ferramenta maravilhosa. E para finalizar, essas palavras de Jesus devem então estender-se como as cóleras, a ira, né? Que ele previa que a sua doutrina iria levantar, os conflitos momentâneos que lhe iriam ser a consequência, as lutas que teria que sustentar antes de se estabelecer, como ocorreu com os hebreus antes da sua entrada na terra prometida. E não como um desígnio premeditado da sua parte de semear a discórdia e a confusão. Ou seja, jamais Jesus veio premeditando isso, só que ele sabia que não ia ter outro jeito. O mal deveria vir dos homens e não dele. Ele era como o médico que vem curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, movimentando os humores nocivos do enfermo. Aí aqui a gente finaliza a leitura longa, né? Longa, mas assim, eu falo que é tão importante a gente ler as palavras de Jesus, né, gente? As palavras de Kardec através de Jesus, dos espíritos de luz. Então, eu dei uma sintetizada rápida, mas a gente entendeu muito bem essa passagem. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão, eu vim trazer a espada. Eu vou ler rapidinho as minhas considerações para a gente finalizar, que é o último item do capítulo. Em muitas religiões, a ideia do conflito, da guerra, da luta, é colocado como sendo um ente figurado e não real, né? Quer dizer, é aquela história, né, gente, nas religiões, eu fiz o bem aqui na Terra, então eu vou passar o resto da minha vida tocando harpa, né? Aquela coisa que foi passado pra gente por séculos até então. Por essas guerras, né? A gente, pela Bíblia, não era tão explicado pra gente essas guerras, essas lutas, né? Mas não é uma guerra física, é uma guerra moral. A luta é a luta do homem velho contra o homem novo. A luta interior para se libertar das imperfeições. É o que Jesus quer de nós.
A gente sabe que Jesus nunca, jamais incitaria a conflitos, a guerra. Por isso que é importante a gente entender o contexto do Evangelho, né, gente? Tanto que a gente chegou aqui nesse último item da moral estranha, entendendo essas passagens dele, né? Abandonar pai e mãe, né? Não é meu seguidor, meu discípulo, se não abandonar o pai e a mãe. Então a gente está entendendo isso tudo. Então era uma forma simbólica de falar com os homens do tempo dele. A luta para tirar era a luta para tirar na época as pessoas do comodismo espiritual, né? Tinha havido chegar o limite de tirar aquelas pessoas desse comodismo espiritual, porque quando a gente entende, quando a gente vive, como eu falei lá no início, a mensagem de Jesus, a gente passa a viver um processo constante de desconforto com as nossas imperfeições. E isso empurra a gente, força a gente na direção da mudança. A gente começa a se sentir desconfortável com as nossas atitudes, entendendo o que Jesus quer de nós. Eu me vejo obrigado a mudar e não é fácil. Então, isso tira a nossa paz. Isso tira a nossa paz completamente. Aí começa uma luta interior do bem contra o mal. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E por consequência dessas mudanças, a gente acaba vivendo, aliás, a gente começa, né, viver um conflito familiar, como ele fala. Os pais se separam dos filhos, das mães, né? Como diz Jesus, pai contra a mãe, filhos contra os pais, vice-versa, porque as nossas verdades que a gente começa a entender que são as verdades de Jesus vão conflitar com aquilo que os nossos familiares, os nossos amigos pensam e agem. Tenho certeza que a maioria de vocês passa por isso. Quando a gente fala assim, a gente vai evoluindo e a gente vai entendendo o porquê que aquela pessoa saiu da minha vida, né? Ou eu começo a compreender se isso é da minha família. Não é tão fácil tirar da minha vida, né? Um pai, uma mãe, um filho, um irmão, mas eu começo a compreender o outro. E eu agindo de uma outra forma, eu consigo conviver. E daí vem o desafio da gente trabalhar as nossas emoções, né? Como eu falei agora, trabalhar as nossas emoções para a gente não brigar, para a gente não lutar, para a gente não guerrear e não romper, né? Com essas pessoas que são necessárias na nossa vida, mas aprender a conviver e a lidar com conceitos diferentes dentro da nossa família. Daí vem o Espiritismo e dá pra gente todas as chaves, todas as espadas, que são os caminhos certos
para a gente seguir, porque o Espiritismo se aproxima demais do Evangelho do Cristo. Então, quanto mais a gente viver, como ele fala na pedra angular, né, de Jesus, quanto mais a gente viver na caridade, na fraternidade, no amor ao próximo, que são as espadas que Jesus trouxe, mais a nossa luta interior e com o outro vai desaparecendo. O homem velho vai dando lugar ao homem novo. A gente vai se depurando. As minhas atitudes grosseiras, né, vão ficando na encarnação passada, né? Aquelas atitudes que eu tinha que de repente a pessoa me fala alguma coisa e eu respondo, eu vou agir de uma forma animal, vou falar mesmo. Não. Eu começo a raciocinar, eu começo a entender que isso não é o correto. Isso era eu ontem. E aí eu começo a perceber que eu não quero mais isso para mim, né? Eu começo a colocar, como ele fala aqui nesse capítulo, eu começo verdadeiramente colocar as coisas espirituais acima das materiais. E aí é uma estranha moral, né? Como Jesus foi tido lá entre os homens da época dele, né? Que ele veio querendo mudar todas as leis. Quem é esse louco pedindo para a gente perdoar? Então ele foi tido como uma estranha moral. E é o que pode acontecer com a gente, e é o que acontece com a gente. Então a gente finaliza esse capítulo, como a gente sempre fala, né, gente? Eu falo isso para mim, como a gente fala aqui, né? Qual que é o nosso objetivo? É a gente se curar das nossas imperfeições. Principalmente, como a gente fala, orgulho e egoísmo. Que se a gente for parar para analisar as nossas brigas, os nossos sofrimentos, a causa foi o orgulho, foi o egoísmo. Então, eu falo isso para mim, eu falo isso para os meus filhos, que eu prefiro ser humilhada do que eu humilhar. Então, para muitas pessoas, quando eu falo isso, me olham torto, né? Acho que pensam assim, como assim essa louca tá falando isso, que prefere ser humilhada do que humilhar, né? Então, para quem ainda não entende esse lado espiritual, não vai entender. Porque eu sei que se eu humilhar, eu vou ser humilhada. E isso vai me machucar. Isso hoje me machuca. Se eu souber que eu fui o motivo da queda do outro, que eu fui o motivo da humilhação do outro, isso vai me machucar. Então a gente já entende isso, mas muitos não entendem, né? Aquela velha frase, né? Eu prefiro ter paz do que ter razão. É isso. É isso. As coisas vão caminhando mais fáceis. A gente vai aprendendo a tomar decisões de uma forma mais serena, mais calma.
sabendo que o tempo não é meu, é de Deus. Se eu estou caminhando no Evangelho do Cristo, se eu tenho essa certeza, eu sei que o que tiver que acontecer para mim vai acontecer na hora certa, no momento certo. Aí eu começo a pensar isso e a agir dessa forma dentro da minha casa. E eu agindo assim dentro da minha casa com a minha família, eu consigo transformar o outro. O que a gente fala? Quando eu me transformo, tudo se transforma ao meu redor. Então é a estranha moral, né? Que para nós hoje, graças a Deus, não tem nada de estranho. Então é isso, gente. É a gente lembrar. Tudo que eu plantar, eu vou colher. Então que a gente viva o Cristo dentro de nós. Que a gente comece a entender que o sofrimento não vem ao acaso. E que eu, andando no caminho do Cristo, eu vou viver em paz, eu vou viver com a espada do Cristo. E essa espada não é para usar contra o outro, é a espada do amor ao próximo, da fraternidade e da caridade. Então é isso, gente. Aqui a gente finaliza o nosso evangelho, a gente finaliza o capítulo e aí semana que vem a gente entra num capítulo novo, tá bom? E finalizamos. Feliz com a participação de vocês e vivamos o Cristo do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Tá certo? Serginho, gratidão, viu, pelas suas palavras. Compartilhem o nosso evangelho, façam o evangelho, façam com que os outros façam o evangelho, né? A gente sabe o quanto muda a nossa vida, trazendo a espiritualidade para dentro da nossa casa, sabendo que é espiritualidade de luz. Além dessa espiritualidade de luz, a gente atrai os nossos entes queridos. É momento de visitar a gente, tá bom? Compartilha o bem. Se chegar um mal para você, não compartilha, fofocas, a maledicência, não passa para frente. Então vamos fechar nossos olhos para a gente finalizar o evangelho com a nossa oração, com o nosso agradecimento. Fechando os olhos. Respira fundo, sentindo mais uma vez esse amor de Jesus envolvendo cada um de nós, esse sentimento de gratidão, para Deus, para Jesus, para o nosso mentor espiritual, para toda a equipe espiritual que se encontra aqui com a gente. Nós somos muito gratos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Que esse momento seja eterno. Que a gente viva o Cristo, que a gente viva o Evangelho do Cristo todos os dias das nossas vidas, se melhorando e ajudando o outro a melhorar.
que a gente consiga se enxergar verdadeiramente como irmãos, mesmo aquele que me persegue, que não deseja a minha felicidade, que eu possa envolver esse irmão nessa luz, nessa vibração, sempre, sempre, sempre. Que tenhamos uma semana maravilhosa, abençoada, com saúde, com a verdadeira fé, sendo fortalecida a cada dia, que não tenhamos medo daquilo que a gente não conhece, porque somos fortes, somos guerreiros, temos a espada de Jesus. Agradecemos toda a espiritualidade que finalizou os trabalhos, estão prontos para retornar ao plano espiritual. Sigam com toda a luz que vocês têm. E a gente finaliza o Evangelho dizendo graças a Deus, que assim seja. Gratidão. Gratidão, gente. Muito bom estar aqui com vocês, viu? Tenham uma semana maravilhosa com Deus e agindo sempre no bem, como nos ensina Jesus, né? Que a gente, quando tiver do outro lado, a gente vai receber o cêntuplo daquilo que a gente fizer aqui do bem, tá bom? Então, uma ótima noite para todo mundo, uma semana maravilhosa. Semana que vem a gente vai estar junto. Obrigada, gente, obrigada para todos vocês, viu? Amém, amém, gratidão. Muita paz para todo mundo, isso aí, Irani. Amém, amém. Um beijo, gente. Fiquem com Deus, porque Ele tá com a gente, tá bom? Até semana que vem.